Muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Hiperfoco da semana. Nesse podcast eu vou falar sobre os meus principais hiperfocos durante a semana. Um título bem autoexplicativo. Também vou falar sobre notícias, sobre o que eu li, pensamentos, brisas cotidianas, tudo isso num maravilhoso fluxo de consciência, porque esse vai ser o tópico de hoje. Gente, não ia ser. Não ia ser esse tópico. O título que eu tinha dado para o primeiro episódio era O que te inspira. Enquanto eu estava lendo o roteiro para gravar, eu achei chato. Falei, gente, não quero falar sobre isso, o que te inspira, eu tô cansado de inspiração. Não sei se será que eu tô cansado porque nada mais me inspira ou será que eu só tô cansado mesmo? Só sei que eu não queria falar sobre isso, achei o tema chato, não queria falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu precisava de um episódio, que vai ser esse, pra justificar esse podcast, justificar o formato, sabe? Tipo, pra que ele existe? O que ele tá fazendo aqui? É o segundo episódio de uma temporada, e é o episódio 1, né? Então eu acho que eu preciso justificá-lo. Eu queria justificar ele com um episódio sobre inspiração, porque esse podcast ele é totalmente inspirado no podcast Para Tudo, da Lorelai Fox. Eu acompanho esse podcast há muito tempo e gosto muito, 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 muito. E o que eu mais gosto dele é ele ter justamente esse fluxo de linhas de consciência, trabalhando pensamentos um pouco mais aleatórios, com conexões diárias e coisas que a pessoa pensou. Um podcast bem narrativo e quase que um diário pessoal, sabe? E eu gosto muito desse formato e nunca vi outros podcasts que tinham um formato parecido. Depois um amigo até me recomendou o podcast da, como que chama? É Nóia Minha. Gostei muito, por sinal, mas ainda assim parecia que nada parecia com o que a Lorelai fazia. Nossa, que profundo falar isso. E aí, por eu gostar muito desse formato e perceber que nunca encontrei nenhum que eu gostasse, falei assim, gente, vou fazer o meu. Até me perguntei se seria uma cópia descarada. Talvez eu tenha copiado um pouco do formato, mas ao mesmo tempo é um formato de podcast narrativo, né? É um diário pessoal, talvez seja já um formato batido, eu esteja tirando características do que eu gosto e replicando com uma inspiração mesmo. Então, eu acho que essa é a justificativa e por isso eu queria o episódio sobre inspiração, sabe? Ok, tentei gravar, não gostei do que eu gravei, achei meio chato. Voltei a trabalhar no roteiro e lembrei que uma das coisas é o fato do podcast ter esse fluxo de consciência, né? Eu tinha mandado o podcast para uma amiga e falei assim: olha, o Bia, Bia, você tá ouvindo, é você. Bia, é o seguinte, ó, gravei o podcast assim, assim, assado, é mais pra eu falar de umas brisas minhas. E usei esse termo. Aí ela falou assim, não, faça valer o seu diploma, né, de letras. Chama de fluxo de consciência. Falei, putz, legal, hein? Vou trabalhar com fluxo de consciência. Talvez a inspiração venha desses lugares, né? Tipo, o que que você quer fazer e você vai descobrindo o nome daquilo. E aí, enquanto eu estava reescrevendo esse roteiro, fui pesquisar o que que é fluxo de consciência, que realmente é um termo da literatura, mas eu também sei que ele serve para outros tipos de arte. E gostei. Peguei uma descriçãozinha da internet e vou ler pra vocês. Porque também é uma maneira de eu justificar o podcast, sabe? Eu justificar o formato dele, como ele funciona. Nossa, que estranho um primeiro episódio justificando o que eu tô fazendo, né? Mas acho que é importante pra mim mesmo, sabe? Na literatura, o fluxo de consciência é uma técnica literária usada primeiramente, por Eduardo de Jardim, acho que é assim que pronuncia, em 1888, em que se procura transcrever o complexo processo de pensamento de um personagem com um raciocínio lógico entremeado por impressões pessoais momentâneas e exibindo os processos de associação de ideias. E aí, é exatamente isso que a Lorelai faz no podcast dela, é exatamente isso que a Camila Frender faz. Tem outros podcasts que fazem isso, e realmente é o que eu gostaria de fazer, é trabalhar esse fluxo de consciência, trazer um pouco de raciocínio lógico de por que eu tô fazendo as coisas, por exemplo, eu tô aqui justificando um podcast, e ao mesmo tempo eu tô trazendo impressões pessoais momentâneas, o que eu senti enquanto eu tô falando isso, e até exibindo esses processos de associação. Então, como eu cheguei até esse episódio de agora, né? O que que eu fiz até chegar nele? Eu espero que não tenha ficado chato, porque já faz 6 minutos que eu tô falando e estou com medo de ser chato. Porque pode ser que eu seja chatíssimo nesse momento. Brincando com esse negócio de associação de ideias, nossa, péssima conexão, mas vamos lá. Enquanto eu tava procurando sobre o fluxo de consciência, eu me deparei com a Clarice Lispector, uma autora brasileira. Se vocês não sabem, um tempo atrás tinha muito essa brincadeira de colocar qualquer frase e colocar que a frase veio da Clarice Lispector, né? Tipo, ai, eu amava ver isso.
Nossa, eu amava muito. Enfim, Clarice Lispector, ela era uma autora que usava esse fluxo de consciência, segundo a internet. Em muitos livros da Clarice, ela descrevia os personagens através desses fluxos de consciência. E aí eu falei, cara, que legal. Porque eu lembrei que eu sou. Nossa, gente, me acompanhem, me acompanhem. Eu vou fazer uma conexão agora que eu não sei por quê, mas eu queria muito falar. Ai, meu Deus. Eu tô achando que esse episódio não tá fazendo sentido nenhum. Mas quando eu vi sobre Clarice Lispector, primeiro eu procurei um poema dela. Falei, nossa, quero ler um poema da Clarice Lispector no episódio. E depois eu lembrei que tem uma entrevista dela muito famosa, porque agora a gente vai voltar pro começo, tá? Presta atenção. Tem uma entrevista dela muito famosa, se você colocar entrevista Clarice Lispector, acho que foi pra TV Cultura, coloca no YouTube, tem na íntegra. Muito boa, muito interessante, né, a maneira dela falar e tudo mais, que serviu de inspiração pra um clipe da Luísa Sonza. Vocês sabiam disso? Tipo, talvez muita gente já saiba, seja uma coisa óbvia, mas o clipe da Luísa Sonza pra música Penhasco tem como inspiração a entrevista, a estética da entrevista da Clarice Lispector. Inclusive, faz muito sentido essa conexão, porque a música da Luísa Sonza é uma música extremamente triste, né? E veio de um momento de tristeza. E na entrevista da Clarice, ela também estava muito triste, então vinha desse momento de tristeza extrema. E tem muitos signos ali, muitos símbolos dentro do clipe que você pode ver também na entrevista. Então tem um cinzeiro gigantesco com muito cigarro. A Clarice fuma muitos cigarros durante a entrevista, se bem me lembro. E a Luísa Sonza também faz isso durante o clipe, né? Durante esse vídeo visualizer da música, durante esse clipe. Então serviu muito de inspiração. E talvez inspirar seja isso, né? Olha como que eu voltei para aquele tema inicial. Eu queria muito falar sobre inspiração e por que talvez pareça uma cópia o que eu tô fazendo, mas eu tô dando o meu formato para algo, eu tô me justificando, porque eu gostaria muito de ver mais podcasts que falem sobre esse fluxo de consciência, que façam essas conexões. Muito me atrai esse estilo de formato. Talvez não atraia você que tá me ouvindo, caro ouvinte, porque também, né, eu tô fazendo umas conexões aqui que nem sei eu de onde estão vindo, mas eu tô gostando delas, eu tô gostando de pensar sobre isso, tô gostando de produzir esse podcast. Na semana passada, depois que eu postei o primeiro episódio, o piloto, né, o episódio 00, logo depois que eu postei, eu fui com vontade de gravar outro. Aí eu falei pra mim mesmo, não, não vou gravar. E fiquei com vontade, falei assim, não, vou gravar, até sexta-feira eu vou gravar. Acabei ficando doente, não deu certo. Mas ainda bem que eu não gravei, porque a reclamação que eu fazia naquele piloto, no episódio piloto, se você ainda não escutou, era exatamente que outros tipos de conteúdo que eu gostaria de produzir pra internet, eles demandam de muito tempo e eles não te deixam esse tempo pra mastigar e pra absorver inspirações e pra absorver pensamentos e tudo mais, você tem que produzir. Então, tipo, é um vídeo por dia. O podcast eu já tenho esse espaço de tempo que eu me propus a gravar um episódio semanal, num total de 5 episódios. Então, eu ter esse tempo pra digerir faz com que os meus pensamentos sejam mais livres, eu acho, ou eu tenha tempo de me inspirar. Eu acho que eu nunca teria parado pra pensar em como um podcast pode se conectar com o estilo literário da Clarice Lispector. Talvez seja muita audácia minha também em conectar, né? Calma aí, bicho. Você não é Clarice Lispector, não. Tô aqui falando pra mim mesmo, porque mas é uma forma de eu tentar fazer isso, né, e eu tô gostando disso. Me propus a gravar um episódio por semana, e aí editar e postar durante a semana, e aí eu não tenho que me preocupar com ele, mesmo que eu tive esse hiperfoco durante nossa, semana passada eu estava no hiperfoco de gravar podcast, queria muito fazer outros episódios, só que eu me segurei, deixei os pensamentos virem, criei um roteiro. Acabou que eu odiei o roteiro no final das contas, mas eu acho que foi importante isso, sabe, foi importante esse processo de eu começar, parar, pausar, viver e depois voltar a gravar, né, gravar de novo. Eu gostei disso e quero fazer isso mais vezes. E agora eu quero ler um poema da Clarice Lispector. Por quê, né, gente? Porque eu acho que faz todo sentido na minha cabeça. Tem um aqui que eu não sei exatamente se tá no Pensador, né, pensador.com. Não sei se é da Clarice. Aparentemente é. Tá aqui em Clarice, Uma Vida Que Não Se Conta. Será que então é algum texto dela? Porque não tem nome pro poema. Eu sei que Clarice tem poucos poemas. Mas é uma frase que tá aqui quando você coloca poema Clarice Lispector no Google. Ele aparece e eu gostei muito, achei muito bonito e queria compartilhar com vocês. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade. Tem o peso de um olhar, pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou tem o imaterial peso da solidão no meio dos outros. Não sei, acho que eu li com a entonação errada.
Muito bonito, né? Eu acho que eu vou fazer um quadro de recomendações da semana, porque faz todo sentido, tipo, é o meu hiperfoco da semana, e aí eu tenho recomendações da semana, e eu já tenho a primeira. Então hoje vai começar o meu quadro de recomendações da semana, onde eu recomendo o que eu quiser recomendar pra você. E é isso. Primeira recomendação que eu tenho é pra que você assista ao White Lotus. Gente, comecei a assistir o White Lotus. Não sabia que era tão legal. A única coisa que eu sabia de White Lotus é aquela cena que tá a Tânia e ela fala assim: esses gays estão tentando me matar. E eu sempre fui obcecado por essa cena. Quando eu descobri de onde essa cena veio, eu quis assistir o White Lotus, não tive tempo, consegui assistir agora. Ainda não cheguei na cena, mas aguardo ansiosamente pelo momento. Inclusive, eu gostaria muito de perguntar a vocês, meus caros ouvintes, se vocês também têm esse negócio com séries ou reality shows que mostram a vida de gente rica. Porque tem uma coisa que eu nunca vou entender sobre mim mesmo. Eu nunca vou entender isso. Eu estou viciado em White Lotus e o trama da série é sempre dentro de um hotel chamado White Lotus. Isso não é um spoiler, gente. Se você colocar no Google, você vai achar isso. E é um hotel de classe altíssima. E as tramas acontecem ali entre os hóspedes, as pessoas que estão frequentando esse hotel. Então, a gente riquíssima tendo problema de gente rica. E eu olho pra aquilo e falo, gente, que delícia assistir isso. Será que a gente tem essa admiração por problemas de gente rica? Que se é que você tem também. Será que a gente tem essa admiração por problemas de gente rico porque a gente tem problemas piores? Não, isso é uma pergunta muito séria. Porque às vezes eu fico pensando isso. De onde vem essa admiração de assistir Keeping Up with the Kardashians, sabe? Essa é uma que já não me atraiu muito, porque eu sou muito mais Marias, do reality show brasileiro, da Kim Kardashian brasileira, Mari Maria. Eu adoro ver as polêmicas envolvendo blogueiras, aleatoríssimo. Só que, será que eu tenho essa admiração porque exatamente é uma coisa que foge muito da minha rotina? E eu olho e falo, nossa, eu resolveria isso tão fácil, ou tipo, isso não é um problema real. Ou será que é porque quando a gente vê eles tendo problemas, isso os aproxima de nós? Porque, por exemplo, no White Lotus, as pessoas mais ricas, não sei o que, também sofrem com traição, sofrem com o marido não gostando, sofrem com chifre, sofrem com tudo, sabe? Passa vergonha, passa humilhação. E aí eu fico assim, pode ser isso também. Talvez a gente assistir pessoas riquíssimas fazendo algo, riquíssimas fazendo algo, seja uma maneira de nos aproximar deles, ou aproximar a gente deles e a gente percebe que, tipo, nossa, todo mundo ser humano, tá todo mundo fudido de algum jeito, sabe? Porque às vezes eu tenho essa sensação também, que estamos todo fudido, que o planeta vai acabar. Não sei se você tá preparado, mas o planeta vai acabar, tá bom? Planeta não, né? O que vai acabar é a humanidade. Porque o planeta vai continuar aqui, ó, rodando loucamente. Uou! E a gente que vai, que o planeta continua rodando desde que ele é planeta. Whatever. Gostaria de recomendar pra você assistir White Lotus. Por favor, assista e me conte o que você achou, porque é uma série que pra mim vale muito a pena. Tá na terceira temporada, talvez eu faça um episódio completo com a minha análise quando eu terminar de assistir tudo. Eu acho que seria legal, é um ótimo tema pra um episódio. E é isso. Eu acho que agora acabou. Muito obrigado. Esse foi o segundo episódio e até o próximo. Tchau, tchau.